na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados, hoje a nossa meditação, como já dissemos, é a parte 3 de administração eclesiástica, não é? A disciplina da igreja moderna. Vamos lá. A prática moderna de muitos cristãos gera a ilusão de que a igreja não tem nada a ver com o procedimento secular dos seus membros. Nessa nova era antropocêntrica, o homem é o centro, a igreja é vista como uma organização altamente dependente do indivíduo e que precisa conservá-lo ao custo de várias exceções. É sério isso, né? Mas vamos começar lendo, queridos. Abra sua Bíblia aí, na carta de Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Olha o que diz: que pregues a palavra, é a palavra de Paulo a Timóteo. Instes, que quer dizer insistas, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É muito interessante, queridos, porque Paulo já nos seus dias instruía Timóteo com respeito a que a palavra do Senhor jamais fosse relegada a segundo plano. Ela está nas nossas mãos, tem que estar nas nossas vidas. E ao pastor cabe orar, buscar a direção de Deus e doutrinar o seu povo dentro da palavra. Amém? Então, vamos começar nessa meditação. A disciplina eclesiástica é um termo em risco de extinção no atual vocabulário cristão. Isso é perigoso, hein? Desde que os princípios do pós-modernismo encontraram lugar no seio da igreja. Vamos lá. Primeiro, qualquer conceito que ameace o individualismo, a liberdade de escolha contra o estilo de vida, comportamento, etc., é logo taxado de arcaico. Há uma mentalidade para alguns, eu não posso generalizar, não é? Mas para alguns que nós estamos vivendo um outro tempo. Há quem diga que a Bíblia precisa até ser reinterpretada e adaptada à situação moderna. Mas a palavra de Deus, ela não cai, ela não muda, não é? Ela é a palavra de Deus. Deus não faz nada para ser aperfeiçoado com o tempo. Tudo que ele fez é perfeito. Imagine o sol com o seu brilho, com a sua luz, a lua. Imagine o tempo, enfim, as estações. O que o homem pode fazer para mudar, melhorar ou adaptar qualquer coisa moderna? Ela está aí como Deus criou. Até você, os órgãos, os olhos, a vista, enfim, todo o corpo como Deus criou.
não é? Obviamente que ele sofre mutações e as condições, não é, climáticas que, infelizmente, os predadores estão aí, não é, com as suas modernidades, trazendo situações difíceis de vida para o ser humano. Mas tudo que Deus fez foi perfeito e é perfeito. Amém? Nós vamos continuar. Primeiro, qualquer conceito que ameace o individualismo e a liberdade de escolha contra o estilo de vida e comportamento, etc., é logo taxado de arcaico. A prática moderna de muitos cristãos gera a ilusão de que a igreja não tem nada a ver com os procedimentos seculares dos seus membros. Nessa nova era antropocêntrica, o homem é o centro, a igreja é vista como uma organização altamente dependente do indivíduo e que precisa conservá-lo ao custo de várias exceções. O medo da impopularidade leva muitos líderes à cumplicidade e pecados são justificados em nome de uma atitude mais humana. Como precisamos tomar cuidado, queridos. Oh, Deus. Segundo, por outro lado, o que dizer daqueles que, em nome do zelo pela disciplina, cometeram injustiças e causaram mais males do que bens? São os dois extremos, não é? A gente sempre prega a necessidade de um equilíbrio, nem muito ao mar, nem muito à terra. Vamos ficar na direção da palavra, porque se você usar a Bíblia, ela não é de extremos, ela é exatamente perfeita, trazendo as instruções para a saúde do corpo, que é a igreja. Amém? Terceiro tópico, em todo esse contexto, a disciplina tem uma vida curta e a tolerância consagra-se como a virtude da moda. Porém, o que acontece com uma igreja sem disciplina? O termo disciplina, em geral, é empregado em vários sentidos. Podemos usá-lo para referir-nos a uma área de ensino, ao exercício da ordem, ao exercício da piedade. Vamos lá, 5. Ou a medidas corretivas no seio da igreja. O objetivo deste artigo é delinear alguns fatores da importância da disciplina eclesiástica entre os membros do corpo de Cristo. O autor está plenamente consciente de que um artigo como este não coloca um ponto final no diálogo sobre o assunto. Porém, o que motiva esta reflexão é a esperança de que a mesma seja útil para elucidar a muitos quanto ao aspecto bíblico-teológico da disciplina. Então, a disciplina, ela serve porque até o nosso corpo humano ele precisa de disciplina. Você tem que saber se alimentar, você tem que saber descansar, você tem que saber vigiar, inclusive no que vê, no que ouve, no que fala, no meio que vive, enfim, uma vida bem disciplinada, o corpo fica saudável. Vamos analisar o tópico número 1, que é errando o alvo. A igreja cristã tem sido acusada de ser o único exército que não recolhe os seus feridos. Isso é muito importante. Eu li um livro uma vez sobre isso e fiquei um pouco preocupado e atento como devemos tratar o caso da disciplina. O grau de verdade dessa acusação é muitas vezes devido a mal entendidos com relação à disciplina eclesiástica. Tais mal entendidos estão presentes em pelo menos dois grupos. Primeiro, os que aplicam a disciplina e, segundo, os que sofrem a aplicação da mesma. Como cada caso deve ser analisado individualmente, só nos cabe aqui listar os mal entendidos mais comuns em relação à disciplina eclesiástica. Nós estamos estudando sobre a disciplina pós-moderna. Vamos lá. A disciplina e despotismo. O que é despotismo? Despotismo, forma de governo na qual o governante dispõe de poder ilimitado. Ele decide. Não pode ser assim. Amém? A igreja não pode ter esse tipo de governo. Mas vamos aprendendo como a subida do poder. Agora vamos trazer uma ilustração.
Com a subida do poder do Partido Nacional na África do Sul em 1948, a segregação foi legalizada em nome da disciplina. Como resultado, foi sancionado o aprisionamento de negros sem nenhum julgamento formal. Isso não foi disciplina, mas despotismo. A história da igreja medieval apresenta uma vasta galeria de ilustrações da confusão entre o uso da disciplina e o exercício do despotismo. Seria isto apenas um fenômeno do passado? Infelizmente, basta familiarizar-se com os círculos eclesiásticos para se descobrir que o espírito medieval ainda está vivo e ativo na mente e atitude de alguns líderes modernos. Há aqueles que, como resultado da ganância pelo poder, seguem o caminho de Balaão e amam a injustiça, como está lá em 2 de Pedro 2, 13 e 15. Estes estarão sempre prontos a disciplinar por motivos interesseiros, como registra Judas no versículo 16, é um capítulo só, né? E está assim, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por estes, são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, causas do interesse. É muito perigoso. A obra, a disciplina, a liderança tem que ser pelo Espírito de Deus e de maneira, irmãos, desinteressada, não é? Fazendo com que todos estejam dentro das instruções deste livro, a palavra de Deus. A disciplina, como vamos estar mostrando, tem que ser baseado no que a Bíblia prescreve, e não outro motivo para que alguém seja disciplinado. Não se deve esquecer, porém, que a culpa de Edom constituiu no fato de que perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar e reteve sua indignação para sempre. Está lá em Amós, capítulo 1, verso 11. B, disciplina e discriminação. Olhe bem, hein? A confusa identificação entre disciplina e discriminação pode ser vista sob dois aspectos. Primeiro, no abandono do disciplinado por parte da igreja. E, segundo, na recusa do disciplinado em receber a disciplina. Tudo precisa de ser muito bem ordenado. Uma pessoa disciplinada, ela é como uma pessoa doente. O que você faz com uma pessoa doente? Precisa de todo cuidado, de toda atenção, de toda ajuda, jamais ser abandonada. Infelizmente, acontece nas igrejas, não é? Muitas vezes a pessoa, quando é disciplinada, as pessoas olham para ela como se fosse um estranho, né? Todo aquele carinho, toda aquela amizade, todo o abraço desaparece, né? Vamos aprender que esse não é o caminho para a disciplina bíblica. Vamos continuar. Para se evitar o primeiro erro, é imprescindível que a família cristã não desista de um dos seus membros que caiu. Se ele caiu, dê a mão, ajude ele a se levantar, ame-o, o que não quer dizer que nós vamos passar a mão em cima do erro dele, porque não estaríamos ajudando ele, mas vamos aplicar a disciplina, vamos aplicar os remédios e, sobretudo, com muito amor, não esquecendo daquela palavra, a misericórdia triunfa no juízo. Amém? Vamos continuar. Paulo exorta a igreja para que manifeste perdão, conforto e reafirmação de amor para com o arrependido, para que o mesmo não seja consumido por excessiva tristeza. Que coisa tremenda, não é? A pessoa estava na igreja, era bem recebida, você convidava para um lanche na sua casa, você mantinha aquele amor fraternal. De repente, aquela pessoa virou um estranho, virou uma pessoa que você nem cumprimenta, passa na rua, tu sai, parece que cria um ódio daquela pessoa. E, mano, nós temos que corrigir isso em nome de Jesus. Os dois extremos são perigosos. Vamos lá para 2 Coríntios 2, 7 a 8, que diz: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. A outra razão para esta exortação
é para que Satanás não alcance vantagem sobre a igreja, criando amargura, discórdia e dissensão. Porque em todos esses movimentos de como são tratados o disciplinado, não é? Ele acaba entrando, destruindo uma vida. E nós temos que amar, irmãos. A coisa é muito séria. Quando eu olho a misericórdia de Deus para conosco, quando cometemos uma falha, nem sempre nós temos a capacidade de administrar igualmente essa misericórdia e graça sobre aqueles que entre nós caíram numa desgraça, sabe Deus como e por quê. Mas o amor cobre uma multidão de pecados, é o carinho, é a ajuda que nós vamos ter para aquele que caiu em desgraça. Eu vou continuar. Há sempre a possibilidade de que o disciplinado não se submeta à disciplina e acuse a igreja de discriminação. Tal atitude apenas manifesta ignorância e estupidez, como está lá em Provérbios, capítulo 12, 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é um estúpido, não é isso? Segundo as Escrituras, é o pecado e a determinação em segui-lo que gera a discriminação e não a disciplina. Amém? Como nós temos lá no capítulo 5, versículo 5. Nós temos aqui uma situação tremenda, não é? Segundo a história, o que aconteceu aqui no capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 ao 5, que diz assim, olhem bem, havia na igreja de Corinto, segundo, como já disse a história, não é? E a tradição, tratava-se de uma família de posse, uma família de gente de bem. Então, houve um pecado tremendo. Eu vou ler para vocês, está em 1 Coríntios 5, 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, diz Paulo, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato cometeu, praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e meu espírito, pelo poder do Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele foi até enérgico, mas ele viu o quanto a igreja estava, vamos dizer assim, passiva, aceitando aquilo como se fosse uma coisa normal. Como precisamos tomar cuidado, queridos? E como nós temos a palavra do nosso irmão Paulo a Timóteo, está lá no capítulo 20. E entre esses, está falando agora de uma outra situação que teve que ser aplicada a disciplina. Esses foram Himeneus e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, queridos, alguém cometeu um erro, com muito carinho, com muito cuidado, vamos mostrar, não é? É como se a família tivesse que comunicar, né, ao seu membro da família que um dos membros do corpo dessa pessoa vai ter que ser amputado. Não é horrível? Vamos dizer, olha, a sua mão, ela vai ter que ser amputada, não tem jeito, a sua perna, enfim, é horrível, mas vai ter que ser exatamente para que o restante do corpo não fique comprometido. Assim é a disciplina, não é? Então, deixa eu continuar aqui com vocês. Vamos lá. C. Disciplina e arbitrariedade. O que é arbitrariedade? É procedimento não sistemático, né? É prepotência. Com que direito fizeram isso? Tal é a pergunta que constantemente se ouve em caso de disciplina. Essa pergunta revela um mal-entendido comum entre disciplina e arbitrariedade, né? Ou seja, é como se aqueles que aplicam a disciplina não tivessem nenhum direito de fazer tal coisa debaixo do sol. Aliás, alguns argumentariam, não somos todos pecadores? Não adianta você querer se igualar ou dizer que você é sujeito a tudo isso. A disciplina tem que ser aplicada naquele que cometeu a falta, com amor, com misericórdia, mas tem que se fazer a disciplina. Primeiramente, é preciso lembrar que toda atitude pecaminosa precisa ser corrigida, mas há algumas que requerem correção pública.
se ele se recusar a ouvi-los, aqui já é uma palavra de Jesus para a igreja, para os discípulos. Ouvi-lo, conte à igreja. Se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O evangelista fala daqueles que se recusam a abandonar o pecado, mesmo diante de uma amorosa exortação pessoal. Às vezes você está chegando, está percebendo que as coisas estão andando para um caminho desastroso. Nós falamos sobre a tentação, seus 4 estágios: atração, sedução, concepção, consumação. Até a concepção ainda tem como se tratar de maneira mais branda, mas quando vem a consumação, vai precisar de um tratamento cirúrgico para que esse talo que caiu seja tratado e possamos reconduzi-lo à comunhão da igreja. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, de 1 a 13, Paulo descreve as pessoas cujas práticas trazem escândalo para a igreja. E na primeira carta a Timóteo, e na segunda carta a Timóteo 2, 17 e 18, e na segunda carta de João 9 a 11, são mencionados que dissimulam ensinos contrários ao evangelho. Tudo que não esteja de acordo com o texto bíblico, o seu contexto, porque a grande verdade que a disciplina ela tem um propósito: sarar o doente, para que ele possa gozar de saúde no seio da igreja e manter a igreja também sadia. Por outro lado, na carta aos Romanos 16, 17, o apóstolo recomenda a disciplina aos que causam divisões da igreja. Ao escrever a segunda carta aos Tessalonicenses 3, 6 a 10, ele prescreve disciplina eclesiástica para aqueles que se deleitam na preguiça. Você veja, até nisso, Paulo fala e instrui. Por quê? A igreja tem que estar sadia em todos os seus procedimentos. Há um princípio claro: os pecados que foram explicitamente disciplinados no Novo Testamento eram conhecidos publicamente e externamente evidentes, e muitos deles haviam continuado por um período de tempo. Com relação à autoridade, é importante lembrar que a autoridade na disciplina nunca vem daquele que a aplica, mas daquele que a ordenou, ou seja, o cabeça, o Senhor da igreja. Foi Jesus quem ordenou a disciplina para 2 pontos. Primeiro, cuidar da saúde do infrator. Terceiro, cuidar da saúde do corpo, que é a igreja. Amém? Em Efésios, capítulo 1, 22 e 23, diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Além do mais, a pergunta a ser feita deve ser: com que direito um membro da igreja do Cordeiro profana o sangue da aliança e ultraja o espírito da graça? Está lá em Hebreus 10, 29. Também que direito temos nós de tomar o corpo de Cristo e fazê-lo um com uma prostituta, como está com a prostituta, como está em 1 Coríntios 6,15. Vós sois o templo do Espírito Santo. Você, ao se lembrar numa igreja, se tornou membro do corpo de Cristo. Então você está sujeito às instruções bíblicas para manter-se sadio. E aqui o texto fala como pegaria um corpo, membro do corpo de Cristo, e a juntaria com uma prostituta, que é a relação que o homem possa ter com uma prostituta. De maneira nenhuma. Você tem que se guardar. Você agora é santo. Busca o poder do alto e seja um vencedor. Amém? Nenhum direito nos é dado, mas sim a responsabilidade de amar o pecador e vigiar para que também não caiamos. Porque aí já é Paulo lá em 1 Coríntios 10, 12. E tu, quando encontrar alguém e cuidar, vigia para que você também não caia. Concluindo, somente a ignorância, equívocos ou dureza de coração poderiam levar alguém a deturpar os princípios bíblicos sobre a disciplina eclesiástica e justificar sua ausência entre os membros do corpo de Cristo. Nós precisamos ser vigilantes. Por quê? Porque a saúde da igreja
depende do corpo da igreja estar vivendo de acordo com os ensinos bíblicos. Vamos para o segundo tópico, o ensino bíblico. A necessidade da disciplina. Aquele que ordena a disciplina na igreja é o mesmo que estabelece o padrão a ser seguido no exercício da mesma. Nós temos aqui, esse padrão consiste primeiramente em amor paternal. Aqui nós vamos começar lendo um texto que nós gostamos muito desse texto, porque ele traz instruções preciosas para a igreja. Vamos ler Hebreus no capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 ao 13, que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Quando o texto fala, nós que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, se eu fosse ler as testemunhas que ele está citando aqui, eu teria que ler o capítulo 11 todinho, né? E que começa, vai falar sobre todos os heróis da fé, aqueles homens que nos dias deles, no tempo deles, foram verdadeiro exemplo. Chega a dizer aqui, no versículo de número 38, olha só, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, né, pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, pela fé, tendo uma vida separada do mundo, sendo perseguidos, espoliados seus bens, muitos sendo sacrificados, e eles seguravam a bandeira do evangelho sem olhar para trás. Nós, então, estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas. Aos olhos de Deus, está vendo eles e está vendo nós. Eles foram fiéis, eles cumpriram a missão que receberam, e agora somos nós, é a nossa vez. Então, estamos rodeados dessas nuvens. Eles alcançaram, eles conseguiram. Isso quer dizer o quê, querido? Nós vamos conseguir também. Deixa eu continuar. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação, que como a filho discorre convosco, filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis, olha só, sem correção de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco de tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado como fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curada. Amém, queridos? Então, a disciplina traz todas essas instruções abençoadoras para a nossa vida. Eu continuo. É certo que o mundo vê a disciplina como expressão de ira e hostilidade, mas as Escrituras mostram que a disciplina de Deus é um exercício do seu amor pelos seus filhos. Amor e disciplina possuem conexão vital.
Está lá em Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Além do mais, disciplina envolve relacionamento familiar. Lá em Hebreus 12, 7-9. E quando os cristãos recebem disciplina divina, o Pai Celestial está apenas tratando-os como seus filhos. Coisa linda, não é? Por isso você é disciplinado. Obviamente que o seu pastor, a sua igreja, com amor, deve fazer isso. Olhar e ajudar. Não tornar um estranho, nem se desviar, nem deixar de visitá-lo. Porque o doente é que precisa mais da nossa visita, do nosso amor, do nosso carinho. Amém? Deus não disciplina bastardos, ou seja, filhos ilegítimos. O padrão de disciplina divina revela também maravilhosos benefícios. A disciplina que vem do Senhor é para o nosso bem. Ainda que seja inicialmente doloroso receber disciplina, a mesma produz paz e retidão. Verso 13, para encerrar, né? Ensina que o propósito de Deus em disciplinar não é o de incapacitar permanentemente o pecador, mas antes de restaurá-lo a sua saúde espiritual. Segundo as Escrituras, a disciplina da igreja está fundamentada não apenas no exercício do bom senso, mas principalmente nos imperativos do Senhor. O mandado bíblico referente à disciplina é encontrado especialmente no ensino de Jesus. Está lá em Mateus 18, 15-17. Se você for até o versículo 35, você vai ver como é que o Senhor dá todas as instruções, né, sobre o amor. E nos escritos de Paulo, em 1 Coríntios 5, 1-13, que nós já lemos. Também a clara referência bíblica de que a igreja que negligencia o exercício desse mandado compromete não apenas sua eficiência espiritual, mas a sua própria existência. A igreja sem disciplina é uma igreja sem pureza. Está lá em Efésios 5, 25 a 27. E sem poder. Está lá em Josué 7, 11 e 12. A igreja de Tiatira foi repreendida devido à sua flexibilidade moral. Quando nós começamos a deixar de lado as instruções, queridos, nós começamos a abrir porta para que a igreja fracasse. Então, nós precisamos de ser prudentes e vigilantes, né, para que jamais, né, deixemos, né, esse ensinamento de lado, né? Os passos da disciplina, biblicamente, a disciplina da igreja tem um triplo objetivo. Primeiro, restabelecer o pecador. Segundo, manter a pureza da igreja. Terceiro, dissuadir outros, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Este triplo propósito que aponta para os passos a serem seguidos é uma aplicação correta da disciplina eclesiástica. Esses passos são especialmente mencionados em Mateus 18, 15 e 17. Amém, queridos? Eu já estou parando aqui e vou deixar a sequência desse estudo para a próxima semana. O que eu quero dizer para você é que a disciplina, ela é abençoadora, porque se alguém cai, se alguém está num estado como ferido, como é que vai? Quando eu comecei, falei, a igreja, né, é o único povo que não recolhe os seus feridos. E eu agora quero deixar no teu coração a música que o pastor Reinaldo e a Márcia Cristina vão louvar, Soldado Ferido. E eu fico aqui lembrando que a internet divulgou, e muitos participaram, de um pastor que, quando ele cantava Soldado Ferido, ele teve um AVC e faleceu. Depois conhecemos que era um homem de Deus. Naquele momento, o Senhor chamou a glória. Mas, graças a Deus, nós vamos ouvir e que fale ao nosso coração para cuidarmos dos feridos da igreja. Não é só aquele que foi disciplinado, é aquele que está ausente também, que seja alvo do nosso carinho, alvo da nossa oração, alvo da nossa ajuda, porque às vezes as pessoas cometeram uma falha, não têm coragem de confessar e preferem se afastar. Alguém se afastou. Veja como um soldado ferido que precisa da tua ajuda. Márcia Cristina e pastor Reinaldo com o louvor.
Paz do Senhor Jesus a todos. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, suas necessidades atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sara, protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Aleluia, Jesus. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e um forte inimigo puderam vencer. Por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará, protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amados. Não vamos deixar o soldado ferido morrer. Alguém foi passivo de disciplina, foi disciplinado, que ele se torne o nosso maior alvo. Não é? Precisamos de aprender a cuidar dos feridos. Vamos contrariar o escritor que disse à igreja, não é?
é o único povo que não recolhe os seus feridos. Infelizmente, às vezes, nos distraímos. Nós vamos acordar, queridos. Eu quero cumprimentar o pastor Márcio Cruz, que está aí conosco, pastor Elci Santana e Meuzir, seu esposo. Que bom que você teve alta, querida, graças a Deus. Irmã Ide, sempre conosco, pastor Antônio Santos, José Moura, Leia Matos e tantos outros. Recebe o nosso abraço. Muito obrigado pela presença. Ora por nós e por todos, por toda a igreja de Deus que precisa despertar, não é? A disciplina, por um lado, não pode ser abandonada. Precisamos estar atentos, né? Isabelle também está aí. Isabelle Ricardo Silva, Deus abençoe, querida. Louvado é o nome do Senhor, né? Então, o pastor está trazendo o nosso curso de obreiros e obreiras. Essas instruções é para você que ministra. Muito cuidado. Deus nos abençoe, guarde e nos livre do mal. Eu vou orar e já vou dar a bênção apostólica. Pai Celeste, abençoe todos que estão comigo nessa live agora, aqueles que estarão pela manhã recebendo com uma mensagem matutina, Pai. Eu entrego nas tuas mãos. Te agradeço pelas curas que tens realizado através da oração, através das lives, Pai. Muitos testemunhos eu tenho recebido e eu te louvo, eu te glorifico, porque eu sei que é o Senhor quem faz. Mas abençoe e usa os teus vasos, os teus instrumentos, porque muitas vidas têm sido curadas e libertadas através dessas lives e de muitas outras, porque o Senhor usa e tem usado esse meio para levar a palavra, o despertamento a muitas vidas, Pai. Senhor, eu te agradeço pelos colegas que estão comigo aqui agora e também outros que ouvirão e assistirão amanhã através dos grupos. Entrego todos em tuas mãos, rogando ainda, Pai, por o nosso caderno de oração e todos os pedidos que fizemos no início. Também a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, Pai, nós entregamos em tuas mãos. Fica conosco, Pai. Nós oramos assim com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Cerimônia de homenagem póstuma aos que deixaram um grande legado no exercício ministerial. Dia 9 de setembro de 2023, às 14 horas no Sítio Canaã, Rio de Janeiro. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Ser pastor é um grande privilégio, mas também um desafio e uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Em nosso meio estiveram homens que foram dados à igreja, serviram a Deus, servindo as pessoas, e no dia 9 de setembro honraremos esses homens postumamente, que já se foram e nos deixaram um legado. Pastor Antônio José Calheiros, presidente da OPORB.